Olá, aluno do Colégio Batista. Um forte abraço, professor Fábio, Geografia na Veia. Um abraço, pessoal do segundo do ano. Bem, galera, seguindo, dando nossa sequência de aulas aí, só relembrar um pouquinho, vamos lá, vamos por partes. Nós temos aí o nosso projeto que está em andamento, juntamente com a professora Tereza, e vamos lá, já se mexendo, né? Vamos lá correr atrás, mas fazer um bom projeto. Outro fator importantíssimo, galera. Próximo dia 23, exatamente, nós teremos aí a nossa avaliação, ou seja, a nossa avaliação ela estará já encaminhada na nossa plataforma, né? Tanto do Plural, Google Maps. Então, galera, vamos fazer essa parada, não deixa para depois, por favor. Então, dia 23, nossa avaliação, ela vai estar à disposição de vocês, para vocês fazerem exatamente apenas no dia 23. Passou disso, ele sai do sistema. Exatamente a nossa matéria que vai estar composto, a nossa avaliação será o capítulo 15, 16 e 17 da nossa apostila do terceiro trimestre, perfeito? Então, galera, a avaliação semana que vem, então corra para dentro, não dê mole para fazer essa avaliação aí, perfeito? Então, repetindo, próxima semana, avaliação, galera, capítulo 15, 16 e 17, para vocês estudarem aí. Bom, então hoje, dando sequência a nosso desenvolvimento do terceiro trimestre, né? Essa é uma conclusão do terceiro trimestre, hoje nós pegamos exatamente metade pouco do 17 e o 18, e nós encerramos exatamente essa parte da nossa matéria. Então, vejamos o seguinte, nós começamos lá vendo a questão, só fazer uma pequena releitura. Nós começamos observando a questão das cidades, como é que elas foram compostas, a questão da distribuição espacial, ou seja, o tamanho e dimensão da nossa região, ou seja, nós exatamente nesse período agora nós falamos exatamente sobre a questão da movimentação populacional dentro do Brasil. Bom, como assim a movimentação populacional dentro do Brasil? Para grandes efeitos, assim, a população em si, desde a colonização do Brasil, desde 1500 até hoje, a população ela tem uma certa importância nessa dimensão e observação do espaço do Brasil. O Brasil, ele em si, ele começa a crescer exatamente nessa movimentação populacional. Então, o Brasil foi obrigado a passar por necessidades. Que necessidades foram essas exatamente? Foi obrigado a se adequar aos novos padrões. Nós temos a chamada urbanização, que é uma coisa bem interessante que nós vamos ver também com maior intensidade. O que seria essa urbanização? Qual é o fator que a urbanização traz exatamente para o Brasil em si, que nós temos aí, ou seja, o que seria isso dentro dos padrões normais? Ou seja, nós temos hoje uma gama muito grande de desenvolvimento populacional dentro do Brasil. Então, isso é interessante, porque a história do Brasil, da geografia do Brasil em si, nós vemos aí porque até hoje o Brasil passa por essa problemática, né? Hoje nós temos aí a questão das queimadas. Então, sempre a questão da distribuição populacional é muito interessante. Apesar de termos estados com uma grande capacidade de pessoas, nós temos aí outros estados com pequeno espaço, mas com uma grande quantidade imensa, tipo a região sudeste do Brasil. A gente podemos ver. Também vimos a questão da evolução do transporte, né? A construção das vias, né? Tanto ferroviária no governo do período Visconde de Mauá, né? Lá no segundo reinado, e vimos também a questão do crescimento das rodovias pelo governo de Juscelino Kubitschek, né? Isso também devido à grande influência da evolução do crescimento do Brasil e também assim, a vontade de ocupar o Brasil. E também tivemos assim, alguns aquaplanagem, né? Podemos dizer assim, um termo mais bonitinho, algumas estradas, né, que saíram do papel, mas continuaram praticamente no papel, porque uma delas é a Transamazônica.
A construção da Transamazônica exatamente era fazer essa ligação entre a região norte, tão distante, com o restante do país. E até hoje essa região ainda passa por esses problemas. Então hoje nós exatamente começamos a ver o seguinte: o espaço urbano brasileiro. O espaço urbano brasileiro, galera, ele é exatamente aquele espaço que nós temos como referência, assim, as grandes cidades. Rio de Janeiro, São Paulo. Praticamente podemos dizer que hoje há uma dimensão muito grande em relação ao espaço urbano dentro do Brasil. Como assim, Fábio? Me explica isso. Nós temos o meio rural e o meio urbano. Isso, e alguns estudos estão demonstrando que há um grande crescimento do espaço urbano, ou seja, o número de pessoas cada vez mais está saindo do meio rural e vindo para o meio urbano. E isso está acontecendo que o espaço rural ele está dando exatamente vez ao espaço urbano. Então nós vejamos o seguinte: o que seria esse espaço urbano exatamente? O espaço urbano seria esse espaço urbanizado. Ou seja, temos aqui o que seria esse espaço urbano? É um reflexo condicionante da sociedade. Vamos ver parte por parte. É fortemente dividido em áreas residenciais e segregadas. Ou seja, o espaço urbano ele já vem moldado nos moldes modernos. Como assim? O espaço urbano ele vem com aquela divisão que nós vamos ver hoje, a questão dos bairros mais valorizados, dos bairros mais desvalorizados. Ou seja, se nós olharmos bem, no nosso Rio de Janeiro acontece muito isso. Você vai ver desde uma zona sul com Copacabana, Tijuca, Copacabana, Leme, Lagoa, até uma zona oeste com Barra, Recreio, entre outros, e até uma zona norte como Madureira e até mesmo a Baixada Fluminense. Ou seja, quando nós nos deparamos com esse tipo de realidade, a gente chega à seguinte conclusão: opa, tem alguma coisa errada, ou seja, há uma parada meio estranha. E temos aqui outra coisa, é um reflexo das ações acumuladas ao longo da sua história. Bem, fato interessante, galera, é o seguinte, que alguns problemas que nós temos hoje nas grandes cidades, esse problema não é de agora, esse problema ele já vem, de tempos e tempos e tempos. Ou seja, esse tipo de problema ele veio exatamente de podemos dizer que é um efeito bola de neve. Como assim um efeito bola de neve? Isso aconteceu lá atrás. E aí o que acontece? Veio e rapidamente esse processo aí ele fez com que acumulasse. E esse acúmulo praticamente assim, o resultado não foi muito bom. Tem outro ponto interessante aqui, é profundamente desigual, extremamente mutável. Ou seja, como é que é isso? Hoje nós vemos assim, a questão um ponto muito importante da sociedade moderna é a chamada desigualdade social. A desigualdade social, exatamente, ela vem com esses padrões que vem mostrando a diferença de cidades, bairros até ruas. Ou seja, nós temos cidades que aparecem exatamente como um padrão de vida bem abaixo. Nós temos o chamado IDH, que fazem parte da nossa sociedade. Ou seja, o que seja esse IDH? Índice de Desenvolvimento Humano, que nós vemos aí na nossa realidade. Temos cidades que têm falta tudo na cidade, ou seja, falta saúde, falta educação, falta pavimentação, ou seja, saneamento básico, falta água. Então, ou seja, isso é um retrato do que? Dessa falta de urbanização. Ou seja, o fator urbanização ele se deve muito à presença das autoridades. Como assim a presença das autoridades? Ter a autoridade tanto do prefeito como do governador fazem parte disso. Ou seja,
aquele ponto que nós vimos lá no módulo 16, que ele cita o seguinte, ele fala exatamente sobre essa migração do campo para a cidade, ou seja, há uma, uma movimentação muito grande do, das pessoas vindo para cá. Então, assim, isso acontece muito porque as cidades começaram a receber um grande contingente de pessoas e esse grande contingente fez com que as cidades passassem por um processo muito doloroso de quê? De acúmulo de pessoas. Então, esse acúmulo de pessoas fez com que as cidades começassem a ficar estagnadas, ou seja, o chamado acúmulo de pessoas, ou seja, para alguns sociólogos nós chamamos de desordem urbana. Então, essa desordem urbana, exatamente, ela vem com disso, ou seja, não tivemos cuidado em receber essas pessoas. Então, nós vimos por aí também que, logo no início lá do capítulo 15, a questão das pessoas que vieram de outros países por aqui, pessoa que veio da Síria, pessoa que veio do próprio do Haiti, pessoal que veio da Venezuela, isso são um grande problema. Por isso, há até uma certa desculpa de alguns países Desculpa não, um raciocínio, tipo uma explicação sobre alguns países da Europa que impedem outras pessoas de chegarem a essa região. Uma das hipóteses é o seguinte, que eles alegam que também é ligado também pelos Estados Unidos, porque o número de pessoas que cada vez mais entram nos países deve ter um certo controle. Se você perder o controle do número de pessoas que estão entrando, certamente esse excesso de pessoa pode mexer com a sua vida econômica e social dessa sociedade. Ou seja, será que esses países estão exatamente preparados para receber esse número de pessoas? Um outro fator interessante, nós falamos agora não a nível de países, mas a nível de cidades. Será que as cidades estão preparadas para receber esse número de pessoas? Sim ou não? Isso é uma grande preocupação que temos aí nessa questão da visibilidade da sociedade no seu crescimento. Então, há uma tendência, e essa tendência é muito perigosa. De acordo com algumas reflexões aí, o número de pessoas que estão saindo do meio rural, nós temos o chamado êxodo rural e o êxodo urbano. O êxodo rural é quando você sai do campo e vem para a cidade. Ou seja, e temos o êxodo urbano, quando você faz um movimento inverso. Mas ainda é muito grande o número das pessoas que estão fazendo o êxodo rural. Porque a briga era a seguinte, é você conquistar um novo espaço de trabalho. Ou seja, no campo, o campo começa a ficar saturado. Hoje nós temos um campo totalmente evoluído com a questão das máquinas, a questão da tecnologia. Hoje nós temos aí no campo a presença de drones que praticamente estão tirando a vaga de muitos trabalhadores rurais. E isso é muito perigoso, perfeito? Um dos grandes problemas que nós podemos associar com essa vinda muito grande de pessoas para os grandes centros urbanos é o problema da favelização. Ponto. Favelização seria um termo aplicado na qual as pessoas não têm uma condição para morar, ou seja, favela. Só lembrar que é o seguinte, né? A história da favela é bem curiosa porque o nome favela se refere a uma planta que era utilizada lá na Guerra de Canudos, né? Durante a invasão dos soldados brasileiros contra o grupo de Antônio Conselheiro, né? Exatamente, né? Lá em Canudos. Então, assim, durante aquele processo, e aí os soldados na época reivindicaram, né, a sua missão e vieram aqui para o Rio de Janeiro e praticamente criaram a primeira comunidade, que foi
a comunidade da Providência, ali bem no centro do Rio de Janeiro, atrás do Comando Central do Exército Brasileiro. Então, assim, um dos problemas das grandes cidades, assim, podemos citar, é uma coisa bem próxima da gente, é a questão da sociedade e a questão da briga entre o crescimento da população e os habitantes locais. Como assim? O problema é que praticamente desde a da década de 60 até hoje, nós vimos aí que muitas pessoas saem da região norte, nordeste e vêm exatamente para a região sudeste. Por que está acontecendo isso exatamente? Isso está acontecendo devido ao grande disparate, ao crescimento da falta de emprego. Ou seja, nós temos um nordeste do Brasil, principalmente o sertão nordestino, que não oferece condições de vida para o cidadão local. Então, o sonho da pessoa que mora naquela região é vir para cá, para o Rio de Janeiro. Ele vem para cá, então chegando aqui, ele certamente vai buscar o quê? Uma nova opção de vida. Isso é muito preocupante, ou seja, as cidades começam a crescer. Então, quando ele chega aqui, a ideia dele é interessante que isso parece ter caso de família. O primeiro vem para cá, o primeiro habitante, né, vem para cá com o intuito de ter uma maior participação na questão de trabalho, e aí chegando aqui ele é atraído pelo trabalho moderado, ou seja, então ele aqui não consegue. Então, mas só que essa vinda do primeiro para cá, isso estimula outros a virem para cá. E chegando aqui, eles praticamente não têm um trabalho legal e justamente assim, é um lance em cadeia. Por quê? Se o cidadão ele chega aqui para trabalhar e não consegue um salário legal, certamente as condições de moradia dele vai ser muito mais grande, muito maior. Vai ser muito pequena, vai ser muito drástica. Ou seja, então as pessoas começam, o pessoal que tem uma renda muito baixa, começa a se aglomerar em pequenos vilarejos, né? Podemos dizer assim, falando um pouquinho tipo a Idade Média, mas em pequenos subbairros, onde com casas que fogem aos padrões da construção civil, com falta de saneamento básico, ou seja, isso se dá o nome de favela, ou seja, hoje nós estamos chamando de comunidade, mas as favelas hoje, elas fazem parte do cenário das grandes cidades. Como assim faz parte do cenário das grandes cidades? Vejamos aqui a porcentagem de municípios que declaram a existência de favelas ou similares. Bem, 68% cai para o Rio de Janeiro. Ou seja, o Rio de Janeiro hoje, em relação às capitais aí, as regiões, o Rio de Janeiro hoje apresenta um número muito grande de comunidades, ou seja, favelas. E isso é muito preocupante, galera, porque isso é um índice de que a nossa cidade não está sendo vista de uma forma exatamente cordial, ou seja, está faltando aquele olhar mais carinhoso para a nossa sociedade. Um outro problema é o seguinte, o que vem a ser essa questão da favelização. É um índice que cada vez aumenta mais. Nós temos aí hoje uma das maiores comunidades da América Latina, que é a Rocinha, aqui no Rio de Janeiro, que tem uma população muito maior do que alguns bairros mesmo aqui do Rio de Janeiro, e a população que praticamente vive de uma forma bem restrita. Para quem não conhece a Rocinha ela tem uma rua principal, ou seja, você passa pela essa rua principal, que você corta ela para sair em São Conrado, e no restante ela não tem ruas transversais ou rua paralela. O restante da Rocinha é tudo becos. Então, dentro desses becos, nós temos aí, já vimos cenários de várias guerras, né? Então, as pessoas vão se aglomerando. E um ponto ruim é que
essa aglomeração de casas praticamente vai crescendo, e hoje está no estágio de invadir a floresta, as áreas verdes que nós temos aí. Então isso é um grande problema que nós temos aí hoje, enfrentado nas grandes capitais. Nós temos aí também lá em São Paulo, Paraisópolis, né, que cresce de uma forma muito rápida. Aqui nós temos a foto da primeira comunidade, a primeira favela do Brasil, né, que foi a Providência, que eu falei para vocês. A Providência, que vem, só para revisar um pouquinho, ela foi construída justamente por soldados que reivindicavam, melhor entendendo a história. Os soldados do Exército Brasileiro receberam a missão de acabar com a cidade de Canudos, ou seja, acabar com o reinado de Antônio Conselheiro lá no sertão da Bahia. E aí o que acontece? Foi prometido a eles terras, promessas pelo governo da época. E aí quando eles voltaram para o Rio de Janeiro, essa promessa não foi cumprida. Então esses soldados habitaram ali próximo ao Comando Militar do Leste, né, no centro do Rio de Janeiro, e ali reivindicaram, ou seja, nasceu ali a primeira favela do Rio, chamada Favela da Providência. Assim, o nome Providência se dá porque eles estavam buscando uma providência para o cumprimento daquele serviço que foi oferecido a eles. Ou seja, um dos próximos tópicos, voltando aqui, né? Então, assim, essa visão aqui de estar morando numa comunidade, para muitos ficou muito interessante, porque daí até num episódio sobre, a gente invade um pouquinho a aula de história, nós tivemos a revolta da vacina. Que foi a revolta da vacina exatamente? Foi exatamente o Oswaldo Cruz querendo vacinar as pessoas, e praticamente as pessoas que moravam nas comunidades, elas achavam que a vacina seria para matá-las. Então tivemos a revolta da vacina, onde a galera das favelas não queriam se vacinar. E eles faziam o seguinte, exatamente, eles lutavam capoeira, galera, contra eles para não se vacinar. Ou seja, era uma fase bem doce da nossa história aí. Violência urbana, bom, a violência urbana está ligada diretamente com esse crescimento populacional. Por quê? Ela está ligada com a questão do desemprego, a questão de moradia. É muito clichê falar que não tem oportunidade, né? Sempre tem essa desculpa, eu não tenho oportunidade, a vida não me dá oportunidade, mas você já procurou? Se você procurou, tá ótimo. Se você não procurou, aí é outros 500. Hoje a sociedade brasileira, ela tem esse problema muito grande, a violência urbana. Todos os centros urbanos, ou seja, eles começam a passar para a degradação da violência. Como assim? Nós temos aí a questão da moradia, né? A questão da falta de emprego, questão de saúde. E aí, o primeiro elevante, como a gente fala, a questão de violência, essa violência ela aparece muito nas comunidades, ou seja, nas favelas. Com o avanço exatamente do tráfico de drogas, isso teve um complicante muito grande, porque as áreas menos assistidas pelas autoridades, elas passam a ser exatamente ponto de inspiração para os traficantes em si. Só lembrar que no Rio de Janeiro nós tivemos aí uma menção muito grande, uma evolução muito grande do tráfico de drogas, né? Porque quando a gente fala Rio de Janeiro, a gente lembra logo da questão das facções em si. O Rio de Janeiro ele teve seu início lá na década de 70 com a antiga Falange Vermelha, que depois se transformou no Comando Vermelho, e depois que teve uma ruptura e apareceu outras facções, ou seja, aí pelo Brasil afora nós temos outros, né? A gente pode ver que vira e mexe está tendo uma disputa dentro dos presídios, né, por causa de território. Então a questão da violência urbana, ela começa pelas comunidades, e ela não fica apenas nas comunidades. Essa violência urbana,
ela atinge diretamente podemos dizer, o asfalto, o território. Hoje nós temos aí um número muito grande, hoje em que você fizer uma pesquisa, maior quantidade de furtos acontecido dentro das capitais brasileiras aí é o furto de celular, né? O roubo de celular, seguido pelo roubo de carro, depois vem o roubo de cargas. Então, assim, é um número muito grande, né? Que medem muito bem essa questão da violência. Então, assim, aí nós temos lugares que, brincando com imaginário, né? Tem gente que a área é tão crítica, você vê que essas áreas não têm a presença da autoridade, galera. É o seguinte, o cidadão ele posta lá, ó, a área é sujeita a assalto, ou seja, ele está avisando que para ele não. Então, assim, hoje, assim, a questão da violência também, temos a questão Hoje teve um número muito reduzido de assassinatos, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, especialmente, nós tivemos aí épocas terríveis da questão da violência, né? Tivemos um problema muito rápido da questão de sequestro, mas já foi isso bem amenizado. Mas quando tem uma participação exatamente afetiva das autoridades, quando a autoridade participa, ou seja, tem uma visão mais condecorada, isso a gente passa a ver como uma grande melhoria. Então, assim, isso é um grande problema das grandes cidades. Nós temos aí praticamente, isso é um grande problema da violência urbana, são as recorrentes, são as crianças. As crianças que moram exatamente nas comunidades e se passam por essa pressão tão grande. Como assim essa pressão? Eles são exatamente forçados a viver nesse cenário de guerra, né? Podemos dizer que isso se compara a uma guerra civil, ou seja, tem que pegar a imagem. Aqui no Rio de Janeiro nós temos imagens de locais que exatamente se compara a Síria, entre outros. Então, vira e mexe, as comunidades são invadidas, nós temos a questão não só exatamente a questão da violência em si, mas temos a violência psicológica, né? Que seria essa violência psicológica? Hoje as pessoas têm um medo muito grande de sair nas ruas, porque quando você sai, você praticamente blinda, guarda o celular, não sei aonde, guarda o celular, não sei para lá, não sei para cá. Então, assim, tem uma variação muito grande na questão da violência urbana. Aí nós vemos algum noticiário que mostra roubos, a questão do desemprego também, que é uma violência, na questão do afastamento, as crianças que não têm um momento de estudar, né? Hoje vivemos a questão da pandemia e basta lembrar que antes da pandemia tinha muita criança fora da escola, principalmente áreas pobres, né? Que não tinha, ou seja, temos alguns relatos de algumas comunidades que o número de aulas são muito reduzidos, principalmente em áreas perigosas. Como assim são reduzidas, Fábio? Não tem exatamente aula durante grande parte do ano. Assim, por quê? Por causa da questão da violência, tiroteio, isso impede muito grande. Dentro disso, no Brasil, depois da década de 80, assim, exatamente com o fim da ditadura, começa a aparecer movimentos sociais que lutam por esse direito. Ou seja, que seriam esses direitos dentro do conceito urbano em si? O que seria esse pensamento? O que seria isso exatamente, pessoal? Seria exatamente você lutar pela melhoria. E hoje, assim, nós temos aí alguns movimentos, eu separei 3 movimentos interessantes aqui. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terras, né, o MST. Como que o MST ele tem hoje uma grande influência? Ele briga pela a partilha de terra, né, a chamada reforma agrária. Apesar de ser, às vezes, foco de confusões, o MST ele já teve um momento muito grande dentro do Brasil, da política brasileira. O outro movimento social são os trabalhadores sem terras, sem teto, quer dizer. Ou seja, o que são esses trabalhadores sem teto? São exatamente aqueles trabalhadores que estão sem casa. E o movimento em defesa dos índios, negros e das mulheres. Hoje, as mulheres no cenário brasileiro, né, temos aí
depois da Lei Maria da Penha, as mulheres começam a ter uma grande força no cenário mundial já tem, mas aqui no Brasil ainda faltava um pouquinho, mas as mulheres começam a se destacar, pegando cargo de excelência, tipo presidente, diretores de empresas. Essa semana eu fiquei sabendo que pela primeira vez o American Office Bank, que é um dos maiores bancos norte-americanos, terá como diretora a primeira diretora mulher. Ou seja, isso é um avanço muito grande nessa questão do desafio. Ou seja, qual é a missão desses movimentos? É lutar pelos direitos dessas pessoas. Lutar pelo direito das pessoas dentro da sociedade. Como assim lutar pelo direito? As pessoas têm direito? Sim. Mas é chamar a atenção. A pessoa no movimento é chamar a atenção para para aquele cidadão ali. Um outro fator que, a gente finalizando aqui, nós vemos a questão do setor terciário, serviços e comércio. Como assim? Nós falamos sobre a questão do desemprego, a questão da falta de urbanização, mas por aquilo que pareça, nós tivemos aí um momento de pandemia, né? E dentro da pandemia, um dos setores, só lembrar que nós temos três setores. O primeiro setor, que é o setor chamado setor primário, que é a agricultura e pecuária, o setor secundário, que é a indústria, e o setor terciário, que são os serviços de comércio. O interessante é que o Brasil começa a ter um levante muito grande, principalmente no setor terciário, durante esse período de pandemia. No início da pandemia, nós tivemos o auge da pandemia lá entre abril, havia uma preocupação muito grande. Mas se você observar bem, o setor terciário ele começa a se movimentar. Vamos entender um pouquinho o que seria esse setor terciário. O setor terciário é a prestação de serviços, exemplo, comércio, hospitais, transporte, educação escolar, curso profissionalizante, entre outros. Ou seja, é aquilo tudo que trabalha com o terceiro, ou seja, terceirizado. Então nós tivemos aí, por exemplo, o comércio durante, como eu falei para vocês, o comércio ele deu uma congelada, mas agora ele voltou a andar de novo durante o processo de pandemia. Então o terceiro setor é muito importante, que ele trabalha a questão de vendas, transporte, educação, entre cursos, entre mais. Então, mas o principal ápice do terceiro setor é exatamente o comércio. Então nós temos o comércio aí liderando grande parte da nossa economia. Temos aqui a questão dos mercados, né? Não paramos durante a questão dessa pandemia. Houve uma evolução agora, principalmente no mês de setembro, nesse mês de setembro agora nós tivemos um levante, né? Apesar do que tivemos a alta aí do arroz, né? O arroz custando quase R$ 40, o feijão custando R$ 8, o óleo R$ 8. Isso é uma discussão muito grande, ou seja, nós estamos passando por um processo. Mas o que significa interessante que o terceiro setor se mantém firme. Ele se mantém firme nesse patamar e vamos ver até quando ele vai poder segurar isso daí. Bem, nós temos aí o real, né, R$ 100, só para dizer que tá usando a máscarazinha, mas em plena pandemia nós temos aí a nota de R$ 200, gente. Isso é muito importante? Mas é um preocupante, porque isso é um sinal de que o Brasil pode entrar naquele vício de ter cada vez moedas altas, e o problema da moeda alta é desvalorizar a nossa economia. Então, o desvalorizar da nossa economia é muito ruim. Por quê? Quando há uma desvalorização da nossa economia, a tendência é que o nosso poder de compra possa cair. Então, assim, é bom a chegada dos R$ 200, sim, mas isso depende muito sobre o poder de compra do brasileiro. O que o brasileiro poder fazer com R$ 200, né? E quantos terão? Até muitos vão estranhar. Bom, galera, vamos lá, seguinte, eu vou ficar para vocês fazerem o exercício da página 444, 448, 459, 474 e 475. Bom, como eu falei anteriormente para vocês,
Esse exercício, cara, vai ser cobrado para você, vai ser cobrado para vocês como certamente participação, ou seja, a participação vai gerar pontuação, vai. Ou seja, se você não participa, você não ganha. É uma lógica. Perfeito, galera? Então, vamos aí trabalhar. Só lembrar que na próxima semana é nossa prova. Não deixa de estudar, por favor. Fiquem atentos aí. Nós estaremos passando alguns recados, eu e a professora Tereza, referente ao nosso projeto, perfeito? Ok? Fica aí um forte abraço para vocês, do professor Fábio, e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Um forte abraço.